Qual seria a única coisa que faria a diferença na sua periodontia de todos os dias? Ó, existe um livro chamado A Única Coisa, e ela é um livro de negócios, e ele acaba conversando assim: "Olha, se fosse escolher qual é a única coisa que faz a diferença", é o que esse livro fala. E da periodontia eu comecei a destilar qual é a única coisa. Se fosse olhar para uma coisa, qual seria essa única coisa? Se fosse uma única coisa para ser feita, explicar o estado inicial do problema e como ela pode transformar, é uma coisa sensacional e ela está dentro desta única coisa. Parece tão óbvio que a gente teria que explicar para as pessoas o que elas têm, né? Parece tão óbvio que a gente teria que dizer para as pessoas o que elas teriam como estado inicial. Parece óbvio, mas não é. Sabe por quê? Porque a maior parte dos dentistas começa já tratando, e eles já começam a fazer o tratamento e isso não muda. Então, doutora Fran já tem, assim, um comecinho daquilo que a gente deveria estar sempre atento, que é dizer assim, olha, explicar para ele o estado inicial, sim, é isso. Como a periodontia pode transformar a vida? Olha, vamos fazer uma lista de como a periodontia pode transformar a sua vida. Para começar, transforma a vida porque o paciente para de perder dentes. Então, é uma coisa que parece óbvia, mas tem que falar esse óbvio para o paciente. O paciente não entende, ele olha só hoje. E culturalmente, a gente tem uma coisa falada todos os dias de que a gente vai no dentista quando tiver um problema. E aí todo mundo fica se vitimizando que o paciente só vai para o dentista o dia que ele tem um problema e a gente tem que largar a mão de ser vítima. E a gente tem que se colocar proativamente para falar assim, olha, aqui eu crio a cultura, aqui eu quero dizer para todo mundo o que é para ser feito. O que é para ser feito? É para a gente começar dizendo para o paciente que, olha, eu consigo mudar a sua vida. Como é que a periodontia transforma a sua vida? Primeiro, você vai parar de vir aqui para o consultório só para consertar dente. Tá, eu não quero ser só consertadora, consertadora. E você vai começar a explicar as vantagens da prevenção. Ah, mas o paciente quer ouvir. Não quer ouvir. Se você tem esse problema chamado o paciente não quer ouvir, talvez você precise entender um pouco mais sobre prevenção, que como a periodontia transforma a vida, que é um pedacinho daquilo que eu vou falar. Ela transforma a vida porque você vai parar, o paciente vai parar de ter problemas recorrentes. Que tal, paciente, você ir para um dentista que consegue fazer com que você pare de ter problemas o tempo todo? Que tal você ir para o dentista onde você acaba tendo a possibilidade de antecipar e não ter problema? É como se fosse um seguro de saúde bucal, mas não é um seguro de saúde bucal. Seguro de saúde bucal tecnicamente é igual seguro de carro, né? Se bater, você conserta. Não, a gente vai antes, a gente vai antecipar para que ele não tenha. Transforma a vida, paciente, é isso que a gente tem que falar, porque ele não vai perder dentes. Porque tem um estudo científico falando sobre qualidade de vida e periodontia. Estabeleceu que qualidade de vida, se o paciente conseguir chegar aos 60 anos com mais ou menos, pelo menos 20 dentes na boca, isso é qualidade de vida na vida dele. Porque mesmo que ele não tenha uma PPR, com 20 dentes ele tem qualidade de vida. Quando ele começa a ter menos de 20, ele começa a caminhar muito rápido para a dentadura, porque os remanescentes não suportam uma PPR e vai chegar um dia que ele vai perder todos. Não é assim, ai, perde um, perde outro. Não, ele perde um, depois ele perde outro, depois ele perde outro. Daqui a pouco, nada segura, ele perde todos. E é por isso que a gente tem que dizer para o paciente que ele não pode perder um, ele não pode perder dois. E o quanto é importante ele acabar cuidando. E isto tá dentro da coisa de transforma a vida. Transforma a vida, porque a gente muda o hábito de higiene dele, o hábito de higiene dele muda o hábito de higiene de toda a família. A periodontia é um tratamento que não depende só da gente, depende do paciente. E esta é a maior beleza da periodontia e talvez o maior trunfo em relação às outras especialidades. A gente precisa da interação dele. Conversa com o paciente, que a conversa é o que muda. A explicação embasada sobre a dinâmica, doença e higiene, e não é só higiene. Ontem mesmo, antes de ontem, quarta-feira, eu falei com a doutora Kayoko, e ela estava falando assim que ela era muito rigorosa, ela era muito exigente, e os pacientes já iam lá falando assim, já vou tomar bronca. Talvez seja coisa de oriental, tá? Oriental é muito rigoroso. Então, eu também era tida assim, já vou tomar bronca da doutora. Porque a gente tem o paradigma de que o controle de placa ruim está relacionado com a doença e não tá mais. Isso já não é mais, tá? A única coisa
que vai fazer a diferença na vida do paciente é a gente trazer uma abordagem humanizada. E repetidamente eu tenho conversado todos os dias com dentistas de sucesso dentro do meu método. E como é que funciona isso? Converso com eles todos os dias e o ponto comum é uma abordagem humanizada. O que quer dizer isso, tá? Isso inclui a conversa com o paciente. O que é a conversa? Ah, vamos falar do tempo, vamos falar dele, vamos falar da vida dele. É conseguir extrair do paciente um pouco mais sobre a vida dele. Quando a gente sabe um pouco mais da vida dele, um pouco mais de coisas relacionadas ao estilo de vida e a gente adaptar aquilo que ele precisa de tratamento para o entendimento dele, isso é sucesso. Porque você ouviu o paciente e deixou de ter protocolos. E isso é o que mais faz a diferença. É aquilo que o paciente diz assim, que eu estou adorando o tratamento. É aquilo que o paciente realmente fala que muda a vida. Porque a gente para de ficar dizendo para o paciente assim, olha, paciente, é porque é, é porque a doença periodontal é da cárie, é disso, daquilo. A gente começa a ter uma abordagem que realmente vai fazer a diferença na vida dele por conta da história que a gente ouviu do paciente, por conta de tudo que a gente está falando que vai mudar a vida dele. Uma odontologia personalizada. Isso tem feito a diferença. E dentro daquilo, assim, de explicar a etiologia da doença, a relação da saúde e da doença, a gente conseguir ouvir o paciente e entregar uma orientação personalizada para aquilo que ele vai conseguir entender. E tudo isso faz com que o paciente entenda. Isto não é protocolo, porque humanizado é quase sinônimo de personalizado. Você vai ouvir o paciente, ouvir o coração dele, ver o que é que ele consegue entender qual é o nível de percepção dele, porque tem aqueles que não sabem nada de saúde bucal, nunca ouviram falar de sangramento gengival, e você vai começar a falar. E não é para despejar um mundaréu de coisa. É como se tivesse chegado um analfabeto e nesse analfabeto você começasse a explicar tudo. Olha, você vai sair aqui dessa consulta lendo e escrevendo. Peraí, chegou analfabeto. Agora, primeiro tem que começar a segurar o lápis. E primeiro tem que começar a fazer umas letrinhas, bolinhas, curvinhas. É isso que a gente tem que entender para o nosso paciente periodontal. E o grande segredo do método é conseguir fazer a venda em pacotes. Quando a gente consegue fazer essa venda em pacote anual, quando a gente antecipa esse método, o paciente vai cada vez estar entendendo melhor, ele vai estar gradativamente compreendendo o que você quer dizer e gradativamente ele vai ter adesão àquilo que você está fazendo. A única coisa capaz de transformar é uma abordagem humana, uma abordagem abrangente dentro das necessidades individuais do paciente. Quer saber mais? O maior insucesso da periodontia que eu sempre tive eram os tabagistas e os fumantes. Agora eu vou incluir aqui os obesos, o síndrome metabólica e aqueles que têm problemas, outros problemas também, tá? O sucesso começou a chegar quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o sistêmico do paciente, que é o que eu estou ensinando agora. E nesta abordagem sistêmica, a gente consegue pegar esse paciente e explicar da saúde geral. E eu tenho dentistas que são clínicos gerais, são protesistas, ortodontistas, e a gente está falando sobre saúde sistêmica, porque não há como dissociar. E isso nós estamos falando muito na prática, tá? Para parar com aquele discurso de ficar falando assim, que olha, doença periodontal tem relação com diabetes, e que tem isso. Não é um discurso teórico, é uma conversa prática de dizer que se fosse para escolher uma única coisa para dar diferença na vida do paciente, para ter sucesso periodontal, é a conversa, que como todo mundo falou, uma conversa com o paciente, explicar a etiopatogenia, explicar da doença dele, explicar do sistêmico dele e explicar como eu posso transformar a sua vida. Que se você quiser, eu consigo te ajudar, eu consigo te transformar.
Emendando essa história, segunda-feira começa o workshop da Pele Lucrativa. Se você está inscrito ou se você recebe os meus e-mails, esteja atento, porque desta vez a gente vai ter atividades no grupo fechado de Facebook, a gente vai ter atividades, a gente vai ter prêmios, a gente vai ter mais coisas para conseguir melhorar esse entendimento. Porque o que eu mais quero é que quanto mais pessoas conseguirem entender desses conceitos preventivos de periodontia, se você falar no seu consultório, se eu falar no meu consultório, se o outro falar no consultório dele, a gente vai ter uma grande massa de pacientes que vai passar a valorizar a periodontia. A periodontia ela vai ser valorizada na medida que todo mundo valorizar junto. A história do jardineiro que distribui as melhores sementes para todo mundo, e essa é a minha missão. Estarei semeando as minhas melhores sementes para que elas floresçam no seu jardim do consultório também, floresçam no meu também, e de todo mundo também. Porque a gente ainda está com a cultura da odontologia curativa. A gente só consegue transformar isso com a cultura da prevenção. Ah, mas prevenção não dá dinheiro. Dá dinheiro, e é por isso que eu faço um workshop da Pele Lucrativa, onde no módulo 1, que começa já na segunda-feira, eu mostro a conta da Pério. Muito dentista falou assim para mim: professora, eu faço tanto curso, tanta aula de tanta coisa, nunca fiz essa conta. E isso foi tão transformador para a doutora Michele, e a doutora Michele falou assim: tanto curso que eu fiz, tanto curso que eu fiz, quando eu fiz a conta da Pério e comecei a enxergar o quanto isso acabou mudando, o quanto isso é muito, é pouco, ela conseguiu fazer uma mudança no consultório, e ela tomou coragem de vez para falar: agora eu vou sair do convênio. E ela conseguiu amplificar essa conta para entender que se ela atender um particular, se ela conquistar um particular, ela vai conseguir sair de tantos convênios, compensa os X convênios que ela atende. E o quanto de convênio de gulosa que a gente tem? E o quanto o convênio às vezes dá prejuízo. E ela olhou para a conta da Pério e descobriu: puxa vida, isso daqui está dando prejuízo. E nisso aqui que está dando prejuízo, ela acabou entendendo o quanto isso perdia, né? E tem que fazer de novo mesmo, tá? Porque dessa vez eu vou acabar fazendo mais exercícios ali no workshop, que da outra vez acabou não dando tempo, ficou muito corridinho, mas dessa vez vai ter, tá? E a gente vai estar trabalhando isso, a gente vai ter o grupo fechado do Facebook, que a gente vai estar conversando mais, e nisso a gente consegue amplificar essa mensagem, porque isso vai fazer a diferença da sua vida, tá? Falar em prevenção, todo mundo fala há décadas, mas como é que a gente faz uma prevenção que realmente funciona, sem ser um blá 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 teórico, mas que a gente consiga fazer com que essa prevenção aconteça no nosso consultório e de uma forma lucrativa. E que se neste momento da pandemia a gente não está conseguindo, às vezes, fazer com que o paciente aceite tratamentos grandes, o que a gente deveria estar sempre falando aos quatro ventos é que prevenção vale a pena para ele. O foco é o paciente, prevenção vale a pena para você. Por isso, porque transforma a sua vida, porque você vai ter dente, porque você vai gastar menos no dentista, porque você vai manter os seus dentes, porque você vai poupar uma horta lá na frente, você vai perder, não vai ter migração patológica, porque você vai ter dente no lugar, você vai poder triturar os alimentos. Imagina quando você ficar velho e a capacidade de absorção diminui, os sucos gástricos diminuem a força, a gente vai conseguir triturar esses alimentos, deglutir, comer com prazer. Quando você ficar velho, paciente, o que é que você vai querer? Vai querer só dente bonito? Não, você tem que ter saúde. E a multidão de pessoas que têm implantes na boca, e nenhum dentista nunca falou sobre manutenção preventiva. Hoje eu tenho certeza que isso está na mão do clínico. Saber fazer prevenção de periimplantite é a grande oportunidade do clínico, antes de ter doença periimplantar. Nesta doença periimplantar, a gente vai estar cuidando, para que ele esteja sempre em saúde. Isto muda a vida do paciente. Então, eu desejo de todo o coração que você também seja um dentista que possa transformar a vida dos pacientes e transforma a sua. Porque a gente vai fazer uma odontologia, talvez mais devagar, mas numa odontologia onde a gente tenha tempo clínico e a gente consiga vender para o paciente uma ideia que vale a pena ele estar uma consulta, onde ele realmente aprenda muito sobre a própria saúde bucal dele, porque a única coisa que faz a diferença é a abrangência de um atendimento humanizado, personalizado e transformador.